de 1930, uma revolução transforma o Brasil. Uma das primeiras medidas adotadas pelo governo revolucionário é o fechamento do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas estaduais e municipais. Getúlio Vargas passa a governar através de decretos-leis. Ele limita o poder dos estados. Os governadores que haviam sido eleitos pelo voto direto são substituídos por interventores nomeados diretamente por Vargas. O Executivo Federal se torna todo-poderoso. Uma ditadura se instala no país. Diferentemente do que acontecia na República Velha, o Estado que se implanta a partir de 1930 é mais intervencionista, mais centralizador. A integração nacional é maior, mas a autonomia dos estados é menor. As tradicionais oligarquias rurais continuam fortes, mas o seu poder diminui dia a dia. A economia continua voltada basicamente para a agricultura. A diferença é que agora passa a existir uma preocupação crescente em acelerar a industrialização do país. O papel das Forças Armadas é redimensionado, principalmente no caso do Exército. Além de garantir a ordem interna, as Forças Armadas passam a ser suporte para a criação de uma indústria de base nacional. A gente sabe que na República Velha, a questão social era considerada um caso de polícia. Mas depois da Revolução de 30, o social passou a ser considerado uma questão de política. A importância da classe operária começava a ser reconhecida. O governo, então, adotou uma legislação trabalhista que atendia a antigas reivindicações dos trabalhadores. Só que, em compensação, começou a meter o bedelho na atividade sindical. Os sindicatos ficavam vinculados diretamente ao Ministério do Trabalho. Foi adotado o princípio da unicidade sindical. Quer dizer, legalmente, só poderia haver um único sindicato por categoria profissional. Mesmo a sindicalização não sendo obrigatória, o movimento operário acabou se enquadrando no sistema. No início, a resistência ao enquadramento sindical foi muito forte. Houve protestos e, consequentemente, muitas prisões. Mas, aos poucos, os trabalhadores foram cedendo. Além da repressão do governo, havia também a pressão das próprias bases operárias. Isso acontecia por um motivo muito simples. Só os trabalhadores que fossem oficialmente sindicalizados é que poderiam gozar dos benefícios sociais criados depois de 1930, como férias, regulamentação do horário de trabalho, regulamentação do trabalho do menor, criação dos institutos de aposentadoria e pensão e possibilidade de lutar por direitos perante as juntas de conciliação e julgamento. Mas, de um jeito ou de outro, o governo Vargas conseguiu se entender com os trabalhadores. O problema foi se entender com setores mais liberais que tinham sido aliados de Vargas na Revolução de 30. Ao mesmo tempo em que o governo tomava medidas centralizadoras e autoritárias, os setores liberais começaram a fazer oposição ao regime. Em julho de 1932, o estado de São Paulo pegou em armas para enfrentar o governo. A luta durou 3 meses. São Paulo foi derrotado militarmente, mas conseguiu alguns ganhos políticos importantes. O processo de constitucionalização do país se acelerou. E em maio de 1933 foram realizadas as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte foi instalada com a finalidade de elaborar uma nova Constituição para o país e eleger um presidente da República. Em julho de 1934, Getúlio Vargas foi eleito presidente da República, com a maioria dos votos dos deputados constituintes. Com o encerramento dos trabalhos, a Assembleia Nacional Constituinte foi transformada em Congresso Ordinário. As eleições diretas para a presidência da República estavam marcadas para 3 de janeiro de 1938. Vargas não podia ser candidato. Para modificar a Constituição, era necessário o apoio de 2/3 do Congresso. No seu primeiro discurso como presidente constitucional, Getúlio Vargas não escondeu a sua insatisfação com a nova Constituição. Ele disse privadamente: "Eu serei o primeiro revisor desta Constituição." A Constituição de 1934 era uma Constituição liberal e teve uma vida curta. Com o fim da Primeira Guerra, ideias autoritárias, ideias totalitárias proliferaram em todo o mundo. A democracia liberal entrou em crise. No Brasil, com o fim do regime ditatorial e a implantação de um regime constitucional, o processo político se radicalizou. A vida sindical foi reativada. As greves aconteciam por todas as partes. 2 importantes movimentos mobilizaram as classes médias. De um lado, a AIB,
Ação Integralista Brasileira. Esse movimento político, dirigido por Plínio Salgado, foi criado em 1932 e tinha um caráter profundamente nacionalista e antiliberal. O lema dos integralistas era Deus, Pátria e Família. Outro movimento que ia na direção oposta aos integralistas era a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Esse movimento, criado em 1935, era inspirado na proposta das Frentes Populares da Europa. O seu objetivo era deter o avanço do fascismo e do nazismo em escala mundial. A ANL era composta por socialistas, comunistas, católicos e liberais. O movimento combatia o governo Vargas e se propunha a defender os interesses ameaçados das classes populares através da luta contra o imperialismo e o latifúndio. Tendo como presidente de honra o líder comunista Luiz Carlos Prestes, a ANL conseguiu rapidamente mais de 100 mil filiados. Como resposta às mobilizações populares, o governo preparou uma série de medidas repressivas. Entre elas, a Lei de Segurança Nacional. Julho de 1935. A Aliança Nacional Libertadora é colocada na ilegalidade. A partir daí, a proposta do Partido Comunista de derrubar o governo Vargas através de uma insurreição armada começa a ganhar força. A proposta ganha a adesão de alguns militares remanescentes do tenentismo. Em novembro de 1935, estoura uma revolta liderada pelos comunistas. A rebelião fica restrita às cidades de Natal, Recife e Rio de Janeiro, e é rapidamente vencida. Mesmo assim, deixa graves consequências para o país. O comunismo passa a ser considerado o inimigo número 1 do governo. Milhares de pessoas são presas em todo o país. O Congresso passa a aprovar todas as medidas repressivas solicitadas pelo Executivo. Pouco a pouco, o Legislativo vai recuando e cedendo espaço para o fortalecimento de Vargas. Em setembro de 1936, é criado o Tribunal de Segurança Nacional. Esse tribunal passa a julgar os crimes das pessoas acusadas de envolvimento com o levante comunista. Entre essas pessoas está Pedro Ernesto, prefeito do Distrito